A nossa história começa em 8 de julho de 2014, no Kickstarter, como sempre. Nessa época, projetos revolucionários surgiam quase que diariamente por lá, como Ouya, Xano ou o Air Umbrella. O Coolest Cooler era mais um deles, e era uma ideia muito simples. O objetivo desse produto era criar uma festa portátil. O Coolest era equipado com um liquidificador para a produção de drinks, vinha com uma caixa de som Bluetooth à prova de água, tinha uma porta USB para recarregar os seus dispositivos eletrônicos. Dentro do compartimento de carga você poderia separar os itens da maneira que lhe convém, como por exemplo, isolar o gelo utilizado nos drinks do gelo que mantém as bebidas resfriadas. Mas todo mundo sabe que um dos maiores problemas no manejo de coolers é congelar os seus dedos ao buscar a sua cervejinha enquanto assam a picanha. O desenvolvedor da Coolest Cooler pensou nisso também. A caixa era equipada com uma luz de LED para facilitar a sua vida sempre que fores buscar a sua Itaipava no gelo. E para facilitar ainda mais a sua vida, havia um compartimento na tampa que cabia até 6 pratos e talheres. E para fechar com chave de ouro, era muito prático levar o seu cooler do ponto A ao ponto B devido às largas rodinhas de borracha equipadas na caixa. Definitivamente esse era um dos produtos da história. O potencial do Coolest Cooler era limitado apenas à imaginação do seu usuário. As pessoas perceberam isso rapidamente. Em menos de 36 horas, a meta de $50 mil foi batida. Ao final da campanha, em 26 de agosto de 2014, o projeto havia recebido mais de $13 milhões de 62 mil financiadores, superando em mais de 3 milhões o Pebble de 2012, o primeiro smartwatch realmente funcional da história, que até aquele momento era o maior projeto do Kickstarter. Cada nível de apoio tinha seus benefícios, brindes no geral, como camisetas e copos, mas o primeiro nível que garantia o seu Coolest começava no valor de $165 e foi limitado a apenas 70 pessoas. A vasta maioria dos financiadores, vulgo 57.243 pessoas, pagaram $185 em seu Coolest. O restante pagou $225 ou mais. A cobertura da mídia nesse período foi massiva, o que trouxe ainda mais atenção ao produto e potenciais consumidores, que agora almejavam ter uma pequena dose de alegria em suas vidas tristes. A esperança de centenas de milhares de pessoas ao redor da América foi colocada nas mãos da Coolest, e eles sabiam disso. Tudo estava sendo minuciosamente planejado, e com todo esse sucesso, o trabalho finalmente tem início. O plano era o seguinte: a companhia terceirizada que iria produzir o Coolest já possuía décadas de experiência na fabricação de coolers. O seu time de engenheiros contava com os mais avançados equipamentos do mercado que garantiriam a qualidade do produto. Além disso, tanto o time de logística quanto distribuição contavam com referências do mercado que garantiriam o cumprimento dos prazos. Entre julho e agosto, os últimos detalhes da produção seriam acertados. Em setembro, o design final seria concluído. Entre outubro e novembro, a pré-produção teria início. Dezembro seria o mês em que começaria a fabricação para que em janeiro e fevereiro o Coolest fosse despachado para os financiadores que aguardavam ansiosamente o início do verão mais feliz de suas vidas. Nada podia dar errado. O mundo contava com isso. Ele não iria mentir para nós. Ryan Grepper nasceu em 1975 em Portland, capital do estado do Oregon. Se formou em comércio exterior pela Universidade de Montana. Por anos trabalhou como vendedor de serviços médicos até que o chamado ao dever finalmente ocorreu. Ele abandonou a sua carreira e se tornou inventor na virada do milênio. Nos anos que antecederam a concepção do Coolest, Ryan criou uma miríade de produtos revolucionários que deixariam Nikola Tesla com inveja, como um objeto de entretenimento para animais domésticos controlado remotamente, ou o grampeador, que também ejeta fita adesiva, produtos que a humanidade não mais consegue viver sem. Mas o Coolest era diferente. Ryan sabia que esse era o projeto de sua vida. Em dezembro de 2013, ele dá início à campanha de financiamento coletivo do Coolest Cooler. Era uma ideia disruptiva demais para as limitadas mentes humanas da época. Pouco mais de 6 meses depois, ele inicia uma nova campanha, aquela que bateria todos os recordes da história do Kickstarter, e dessa vez tudo daria certo. O hype foi criado, o dinheiro estava na mão, o tempo voa e a data de envio das mais de 62 mil Coolest estava chegando. Durante todo esse período, Ryan frequentemente publicava avisos e updates a respeito da produção do Coolest, como o anúncio de 14 de agosto a respeito da aquisição de $100 mil em
impressoras 3D para produzir várias peças do cooler, como as rodas, dobradiças e a jarra do liquidificador. Em 25 de agosto, tanto a caixa de som quanto o seu compartimento recebem um upgrade. Em 20 de novembro, o novo protótipo é apresentado aos financiadores e em 12 de dezembro, um gigantesco anúncio ocorre. Várias atualizações são reveladas, como a substituição da bateria de níquel hidreto por uma de lítio com 20 volts, outro upgrade na caixa de som, um novo liquidificador muito mais potente, novas rodas dobradiças de aço inoxidável mais resistentes e uma tampa com imã. Tudo isso acabou elevando o preço de varejo do Coolest de $185 para $399. Mas isso não afetaria os mais de 62 mil financiadores do Kickstarter. Eles não precisariam pagar nem um centavo a mais pelo produto. Essa série de melhorias acabou tornando a produção do Coolest muito mais complexa e demorada. Isso poderia vir a se tornar um problema, afinal de contas, no mínimo 62 mil unidades seriam produzidas, mas com certeza isso estava dentro dos planos. Mas mesmo assim, infelizmente, o nosso herói Ryan foi forçado a quebrar a sua palavra. A entrega prevista para fevereiro de 2015 acabou sendo empurrada para julho, bem no meio do verão no hemisfério norte, e por conta disso, os financiadores não se irritaram tanto. Afinal de contas, eles acreditavam no projeto e o tempo passa, e a frequência de atualizações despenca para apenas um post por mês no Kickstarter. Mas as coisas ainda estavam correndo dentro do cronograma, mesmo com todos os inconvenientes no percurso. Em julho de 2015, o Coolest atingiu o preço de $485 no varejo, mas os 62 mil financiadores originais estavam blindados desse aumento. Só que nesse ínterim, um novo problema inesperado havia surgido. Ninguém tinha se dado conta que o Coolest Cooler era grande, muito grande. E isso obviamente se tornou uma gigantesca dor de cabeça. E um container de 40 pés dava para colocar apenas 410 unidades. E antes que você se questione, isso não é nada bom, principalmente quando você precisa trazer centenas de milhares da China. O Ryan deixa claro que é impossível fabricar e despachar 62 mil Coolest Coolers no verão, e que é bem provável que a maior parte dos financiadores só receba o seu produto depois do outono, mas as pessoas estavam super tranquilas quanto a isso. Em 24 de julho, as primeiras 3 mil unidades são finalmente despachadas e outras 3 mil estavam sendo produzidas. A nova meta da Coolest era que os primeiros 10 mil financiadores recebessem o seu produto até o fim de setembro e os próximos 30 mil na lista receberiam o seu em outubro, para que finalmente os 20 mil financiadores restantes recebessem a sua unidade em novembro, fechando 2015 com a sensação de trabalho cumprido, honrando a promessa feita para cada um daqueles 62 mil financiadores que acreditaram na ideia da Coolest. As coisas foram um pouco mais difíceis que isso. O cálculo inicial de $185 por unidade mal pagava as taxas de envio da Coolest, os infindáveis upgrades que tornaram a produção extremamente intrincada e acabaram explodindo o preço para absurdos $500. Também não ajudaram em nada as contas da companhia. Em pouquíssimo tempo, Ryan Grapper percebeu que aqueles 13 milhões de dólares levantados no Kickstarter não eram nem de perto o suficiente para produzir e entregar 62 mil Coolest Coolers. Ele precisava de mais dinheiro com urgência. Ele encontrou duas saídas absolutamente geniais. A primeira foi vender o Coolest na Amazon pela bagatela de $500, antes mesmo de entregar as primeiras 10 mil unidades aos financiadores. $500 é um valor alto para muita coisa. Em 2014 você comprava um PlayStation 4 e sobrava pro Fifinha, agora 500 conto em um cooler? Como medida de comparação, com esse valor você pode literalmente comprar um cooler de 95 litros, um liquidificador a bateria e uma Charge 5 da JBL por $330 em preços atuais. Os financiadores não ficaram muito felizes com isso. Na verdade, os primeiros processos começaram a rolar mais ou menos nessa época. Afinal de contas, o estoque existente estava sendo vendido na Amazon em vez de ser enviado aos financiadores do Kickstarter. Ryan dizia que vender o Coolest na Amazon era apenas uma maneira de manter as luzes ligadas, porque a companhia simplesmente não tinha dinheiro para produzir mais unidades. Mas ninguém deu a mínima para isso. Esse não era um problema dos financiadores. Já era novembro e cadê o cooler? Como se as coisas não pudessem piorar, justamente em novembro, o
inimaginável acontece. A fábrica que produzia os motores dos liquidificadores entra em greve. Essa fábrica fica na China. Greve na China. A partir daí, Ryan e sua trupe de incompetentes saem em busca de um novo fornecedor e esse processo todo leva em torno de 6 semanas. A produção só volta a rodar em fevereiro de 2016. Enquanto isso, as vendas do Coolest na Amazon iam de vento em popa, em rota de colisão com o iceberg. O produto recebeu um review bombing de proporções titânicas. Essa resposta dos consumidores ajudou a afundar ainda mais a Coolest, que por causa do caminhão de notas 1, afastou ainda mais potenciais clientes. Até mesmo as vendas foram suspensas por alguns dias devido a todo esse escândalo. Dizem as más línguas que essa estratégia de vender o Coolest na Amazon não estava sendo o grande sucesso que a companhia almejava, mas ainda havia uma última carta na manga. A segunda saída que Ryan encontrou para escalar esse buraco que ele mesmo cavou para tentar entregar o produto que os 62 mil financiadores pagaram para ter foi cobrar $97 a mais de todo mundo que quisesse furar a fila para receber o produto mais rápido. A proposta foi feita em 12 de abril de 2016 e a promessa era que os primeiros 10 mil interessados nessa opção receberiam a sua unidade antes do feriado do 4 de julho. E por incrível que pareça, ele conseguiu cumprir essa promessa, mas o resto dos plebeus ainda iriam continuar esperando. E a partir desse ponto, pelos próximos anos, a dinâmica foi basicamente a seguinte: fabricar Coolest para vender na Amazon, parte do lucro seria direcionado para fabricar mais unidades para a venda no varejo e uma parcela menor para produzir unidades que seriam entregues aos financiadores que compraram essa ideia em julho de 2014. Durante toda essa fase, ameaças de morte contra Ryan e sua equipe era a norma e os processos também. E para piorar uma situação que já estava catastrófica, os posts frequentes que eram realizados para manter a comunidade ciente da produção e envio do Coolest acabaram. Entre agosto de 2016 e março de 2018 foram quatro míseros updates a respeito do envio e produção do Coolest, e eles não estavam nem perto de finalizar o envio dos 62 mil coolers para os financiadores originais, e os processos obviamente continuaram chegando, e um deles, provavelmente o mais pesado de todos, tem uma resolução em julho de 2017. O estado do Oregon, que havia aberto investigação contra Coolest em setembro de 2016, depois de receber mais de 315 reclamações, força a companhia a concluir o envio das 20 mil unidades restantes em um período de no máximo 3 anos. E no caso da Coolest não cumprir esse prazo, a companhia seria obrigada a dar algum tipo de compensação pelo inconveniente de 6 anos a todos os financiadores originais. Essa era uma situação complicada, para dizer o mínimo. Ryan afirmava que precisava de pelo menos $4 milhões para produzir e despachar as 20 mil unidades restantes, e ele estava em busca de investidores externos para injetar capital na empresa ou até mesmo adquiri-la. A companhia tentava de tudo para aumentar as vendas do Coolest na Amazon para conseguir produzir mais, e até mesmo a possibilidade de pedir ainda mais dinheiro aos financiadores originais para concluir essa tarefa foi cogitada. Mas, mesmo com todas essas intempéries e centenas de milhares de dólares gastos em processos, parecia que a partir de agora o foco era enviar as 20 mil unidades restantes, arrumar a casa e trabalhar para que a Coolest se torne uma companhia lucrativa pelos muitos anos que virão. Um ano depois, em 6 de julho de 2018, tem início a Guerra Comercial Sino-Americana. E o resto? O resto é história. Em dezembro de 2019, Ryan envia um e-mail para todos os financiadores avisando que o Coolest foi de comes e bebes. Ele alegou que os 10% de aumento nas tarifas em produtos importados da China foi um duríssimo golpe, mas o aumento posterior de 25% afetou toda a linha de produção da Coolest, tornando a operação simplesmente insustentável. E por conta disso, foi declarada falência e todos os seus bens e ativos foram liquidados. E o que se seguiu foi o acordado em julho de 2017. Todos os 20 mil financiadores que não receberam seu Coolest iriam ser recompensados de alguma forma, quase 6 anos depois. E essa forma foi um reembolso de $20. 1/3 de todo mundo que gastou $185 com essa bomba recebeu vintão. E mesmo assim, nem todo mundo recebeu esse dinheiro, porque a companhia simplesmente não tinha mais dinheiro.
E é isso. Assim acabou o Coolest. Provavelmente a ideia mais estúpida e mal gerida que milhões de pessoas compraram. Ryan Grapper desde então sumiu da internet, dizem os teóricos da conspiração. Está vivendo muito bem com a sua família nas montanhas do Oregon, aproveitando os milhões dos otários que ele aplicou um suposto golpe.